Bom, pessoal, nessa aula vamos falar um pouquinho sobre manipulação de arquivos. Então, arquivos serão arquivos de texto, por exemplo, documentos, qualquer coisa assim, ou então tabelas. A gente pode manipular eles usando o Python, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é que para mim abrir arquivos, eu vou utilizar a função open, ok? Vou colocar open, o nome e um modo. O que seria esse modo? O nome é o nome do meu arquivo, ou o nome é o endereço completo. Então, por exemplo, se ele está dentro de uma pasta, eu vou chamar a pasta que ele está dentro. O modo, eu tenho 6 tipos de modo. O modo R, que é o modo mais comum, que é o modo somente leitura. Eu vou abrir um arquivo só para ler ele, ok? Se eu não colocar esse valor R, ele automaticamente, se eu não colocar essa variável modo, ele automaticamente interpreta que é um modo somente leitura. Bom, o segundo modo é o modo W, que é o modo de escrita. Então esse modo escrita é muito interessante, caso o arquivo já exista, ele será apagado e um novo arquivo será criado, ou seja, se eu quero criar um arquivo novo, se eu coloco o modo R, por exemplo, não vai funcionar, não vai conseguir criar o arquivo. Se usar o modo W, ele vai conseguir criar o arquivo, mas caso o arquivo já exista, ele vai apagar ele e vai criar um novo arquivo em branco. Se eu quiser abrir e continuar a escrita de um arquivo já existente, eu uso o modo A, que é o modo de leitura e escrita. Ou seja, eu eu crio um arquivo caso ele não exista, ou eu simplesmente atualizo. Outra opção é utilizar o modo mais, R+, W+, e A+, que permite leitura e escrita, ok? O modo W+, assim como o modo W, também apaga o arquivo anterior, ok? Então, a gente costuma mais utilizar o modo RWA, ok? Bom, vamos lá então. Então, ao estiver lendo arquivos, eu vou utilizar 3 funções, função read, readline ou readlines, ok? Vamos fazer então na prática para a gente ver. Então vamos lá, aqui nós temos nosso programa em Python. Vou criar um arquivo. Vou criar um arquivo em branco aqui, ó. Meu arquivo. Olá, mundo. Vou salvar esse arquivo, vou chamar de arquivo.txt. .txt é a extensão padrão de arquivos de texto, ok? Então vamos lá, vamos abrir esse arquivo. Como é que eu abro esse arquivo? Primeiro eu vou criar uma variável para receber esse arquivo, vai ser um objeto de arquivo, ok? E vou utilizar a função open para abrir o meu arquivo.txt. Arquivo.txt. Beleza. Abriu o arquivo. Vou executar, não vai acontecer nada. O que acontece se eu printar esse arquivo? Opa, está me retornando essa informação aqui, ó. É um arquivo, modo de leitura, codificação e tal, mas não é o conteúdo do meu arquivo. Para mim exibir o conteúdo do meu arquivo, eu tenho que usar uma daquelas funções que eu mostrei. São as funções read, readlines ou readline, ok? Então vamos interpretar uma por uma. Vou começar mostrando para vocês a função readlines. Então, vou criar uma variável chamada linhas e vou colocar arquivo.readlines. Ok? O que ele vai fazer? Ele vai ler todas as linhas do meu arquivo e vai jogar dentro de uma lista. Então, se eu printar linhas aqui, ó, olha o que acontece. Ele pegou cada linha dessa aqui e jogou dentro de uma lista. Se eu quiser imprimir uma por uma, eu faço um for. For linha in linhas print linha. Então ele vai imprimir linha por linha, tá vendo? Meu arquivo, olá mundo. Bom, eu posso fazer a abertura de uma vez só, de tudo, usando a função read. Ok? Então, se eu uso a função read, não será mais linhas, será texto completo. Vou dar um print, texto completo. Ele vai jogar tudo dentro de uma única variável. É mais interessante a gente trabalhar com a função readlines, porque ela já automaticamente converte isso numa lista, ok? A função readline, ela trabalha com linha por linha. Bom, então é importante falar o seguinte, vamos criar um arquivo agora então. Então a gente aprendeu a ler um arquivo, vamos criar um arquivo. Geralmente eu costumo usar o nome W para nome de arquivo, ok? Vou dar um open, vou chamar de arquivo2.txt.
E aí lembrando que para criar um arquivo já existente, eu preciso usar o modo W, ok? Então vamos lá? Vamos executar. Vamos ver se ele criou o arquivo. Criou o arquivo 2. Está vazio o meu arquivo 2. Como que eu gravo informações dentro do arquivo 2? Eu uso a função write, o método write, ok? Então eu coloco o nome do meu objeto que armazena o meu arquivo, w.write. E o que eu quero escrever no meu arquivo? Vou escrever: esse é o meu arquivo, ok? Eu gosto de evitar acentos para não ter problema de codificação. Caso vocês queiram usar e tenham algum problema de codificação, por favor, coloquem essa linha aqui, ó, coding TF8, que muda a codificação para o TF8, e aí vocês podem usar acentos sem medo de dar qualquer problema. Então, ok, prosseguindo então. Então, w.write, vou escrever, vou executar e vou abrir o meu arquivo. Ele gravou essa informação no meu arquivo, esse é meu arquivo. É importante falar, ó, que eu preciso fechar o arquivo toda vez que eu abrir. Então eu vou colocar w.close, ok? Toda vez que eu abro um arquivo, eu obrigatoriamente é importante fechar. O Python vai fechar o final para você, mas quando você está criando um script e tem vários arquivos ao mesmo tempo, você pode ter algum problema. Você pode esquecer de fechar algum deles e fechar na posição errada e pode dar algum problema. Ok? O que acontece se eu abrir o arquivo txt? O arquivo txt, a gente tem meu arquivo iolamundo, então eu vou executar, executei esse código, olha o que aconteceu, ele apagou meu arquivo .txt, por quê? Porque eu usei o método w. Então vamos ver como é que funciona com o método a. Eu vou trocar o w por a, ok? Então ele vai abrir o arquivo, vou fechar o arquivo 2, é o mais importante pra gente, ele vai abrir o arquivo a e vai escrever novamente essa frase. Então se der certo, na hora de executar, a gente vai ter essa frase duas vezes. Vamos executar, executou, a gente tem a frase duas vezes. É legal quando a gente escreve, a gente botar uma quebra de linha ao final, forçar uma quebra de linha com barra N, barra invertido N. Ok? Então, ele botou a quebra, mas ele botou no final. A gente vai ver só aqui, ó. Então toda vez que a gente executar, ele vai gravar uma nova linha aqui no meu arquivo, porque eu usei o modo A. Ok? Então, para trabalhar com arquivos, por enquanto é isso, pessoal.